São de atividades aqui para nós, hoje falando um pouquinho a respeito aí dos polinômios, as propriedades básicas, o que é considerado polinômio não. Então, falando sobre isso, nós já temos a primeira questão para nós vermos se é polinômio ou não e qual seria o tipo, né? Se é monômio, binômio, trinômio ou polinômio, para a gente poder identificar sempre cada tipo. Então, a primeira coisa, olhando para a letra A, nós temos ali 3x. 3x não tem expoente negativo, não tem letra embaixo, né, na parte do denominador, portanto, ele é polinômio. Só que ele tem um termo só, né, porque a gente tem somente um sinal de mais, portanto, ele é chamado de monômio, ok? Então, esse é o primeiro que nós temos aqui, monômio. O segundo, na letra B, nós temos aqui 5xy ao cubo, tá ok, tá? Todos positivos os expoentes, tem o sinal de mais, que não está escrito, mas a gente sabe que tem. Tem outro menos aqui e tem um mais aqui. Portanto, eu tenho três sinais, e nós temos aqui o expoente 1 positivo e um positivo aqui, portanto, todos eles estão tranquilos com relação aos expoentes. Então, a gente pode chamar sim, tá? Ele não sendo os expoentes negativos, de polinômio. Nesse caso, como são três termos, a gente chama então de trinômio, ok? O segundo, o terceiro, na verdade, nós temos 1,8 vezes y elevado a menos 3. Como tem expoente negativo, isso aqui não é um polinômio, ok? Então, isso aqui não é polinômio. Sempre que a gente tiver, que nem comentei com vocês, expoente negativo nas letras, na parte literal, nós não teremos polinômios, ok? Letra D, daí nós temos 13z ao cubo mais 1,25 avos xy, sendo que esse xy ele está multiplicando, né? Ele está ao lado, ele não está na parte de baixo, portanto é como se eu tivesse o número 1 aqui embaixo. Então, tá ok, são positivos, tanto quanto aqui é positivo. Então tá tudo certinho, nós temos um sinal de mais e outro sinal de mais, então isso aqui é um binômio. Nós podemos ter fração, números, mas letras não podem estar no denominador. Então isso aqui é um polinômio, como são dois termos, é um binômio. Ok? Corrigindo a próxima, nós temos aqui na letra E menos 2x ao quadrado, tá ok, nosso expoente é positivo, então tá tudo certinho. Entretanto, no segundo aqui nós temos 1/6 x, tá? Então 1 sobre 6x. Não podemos ter fração, tá, com denominador que seja uma variável, como x, y, qualquer outra letra. Então, nesse caso, isso aqui não é um polinômio, ok? Porque não podemos ter, conforme eu já expliquei para vocês. Certo? Por fim, nós temos na letra F um expoente 3, sinal de mais, então um termo está certinho. 3z ao quadrado está certinho, né? O sinal de mais, então, diz que temos mais um termo. Mais 3z, expoente a 1. E por fim, aqui nós temos o mais 1 que não teria expoente nenhum, tá? Não tem parte literal. Só tem a parte numérica, né, o coeficiente numérico, também chamado de termo independente. Nesse caso, então, todos são positivos. Eu tenho um sinal de mais, outro sinal de mais, outro sinal de mais e um quarto sinal de mais. Portanto, ele é 4 termos. Então, a gente chama de polinômio mesmo, como a matéria diz, né? Então, polinômio. Então, essa seria a letra a número 1. Todas as letras de A até F. Bem tranquilo. Passando para número 2, nós temos aqui na número 2, ele dizendo no enunciado: identifique nos termos dos polinômios a seguir a parte literal e o coeficiente de cada um. Então, o que a gente tem que fazer? É para identificar a parte literal e os coeficientes numéricos. Então, primeiro eu vou marcar em azul, tá? Vou circular a parte numérica e de verde depois eu vou fazer a parte literal. Então, primeiro a gente vai começar. Aqui nós temos a parte, o coeficiente numérico desse termo. Lembrando que o sinal dele é de mais, né? Importante.
Aqui o coeficiente numérico é mais 11 e aqui o coeficiente numérico é menos 12, ok? Se a gente for pegar daí para fazer a parte literal desses termos, nós teremos aqui o x ao quadrado y, essa seria a parte literal, e aqui xy, essa parte literal, e por fim aqui no último termo, x, a nossa última parte literal, ok? Na letra B, nós temos aqui menos 8 como coeficiente numérico, mais 12 como coeficiente numérico, o menos 5 como coeficiente numérico aqui nesse caso, e por fim o menos 0,2 como coeficiente numérico, sendo nossas partes literais as letras que sobraram, né? X na quarta, xy ao quadrado, aqui nós temos o y, e por fim nós temos o x. Na letra C, mais simples, nosso coeficiente numérico é menos 0,01, ou menos não, né? 0,01, e por fim as letras x e y. Aqui eu vou fazer o contrário, vou começar com a parte literal, nós temos z, x e y. E qual que é a parte literal do menos 1? Ele não tem parte literal. Então a gente só marca o coeficiente numérico, ok? Então ele só seria o coeficiente numérico, aqui o mais 4 e aqui seria o mais 13, por fim, de coeficiente numérico. Uma coisa que nós poderíamos notar e também colocar, já que o exercício não pede, mas se a gente quisesse colocar o grau de cada polinômio aqui, nesses casos, nós teríamos aqui o grau seria grau 3, né? Que pega o 2 e o 1 seria 3, então ele é o maior grau, então o maior grau sempre diz qual que é o grau do nosso polinômio. Então esse aqui seria terceiro grau, esse aqui o maior grau seria o 4, que está aqui, então ele seria quarto grau, se a gente quisesse dizer isso. Aqui nós teríamos expoente 1 e expoente 1, portanto seria de segundo grau. Aqui nós teríamos o número 1, né, que seria o 13z. E depois teria o x e o y, que também são 1. Portanto, isso aqui seria 2. Então, o maior grau é 2. O segundo grau seria esse aqui. Caso a gente quisesse olhar o grau de cada um deles, esse aqui é o lá de cima da letra A é 13. Do 13xy é o terceiro grau. Depois nós teríamos aqui o grau 2. Depois o grau 1. Na letra B nós teríamos o grau 4. Depois o grau 2 mais 1 dá 3. Daí depois nós teríamos o grau 1 aqui e depois outro grau 1 ali. Tá? E olhando para cada termo, a gente pode ver os seus graus. Tá? Então, importante. Não teve nenhum exercício que pediu isso, mas mais para frente nós teremos. Então, é bom já se acostumar com essa matéria também de analisar qual que é o grau dos termos. Indo para número 3, era para comparar os termos e ver se eles eram semelhantes. Tá? Simples assim, só ver se eles são semelhantes. Então a gente percebe que para ver se eles são semelhantes, eu tenho que olhar só para a parte literal. Então vamos olhar só para ela. X ao cubo, y, x, y. Se são diferentes as partes literais, por qualquer coisa que seja, eles não são semelhantes. Então, esse aqui não é semelhante. Ok? Daí eu tenho aqui x e x. É exatamente o mesmo expoente, é o expoente 1 e 1. Portanto, eles são sim semelhantes. Então, vou colocar um S de sim. Tá? Sim é ou não é, tanto faz. Aqui eu tenho y e y, portanto, são iguais. Tá? O mesmo expoente, que é o expoente 1. Portanto, sim, eles são semelhantes. Então, para ser semelhantes, precisa ter exatamente as mesmas coisas. Daí alguém pode dizer, tá, e agora? E se tiver, como na letra D, os expoentes trocados apenas, são semelhantes? Não, eles não são semelhantes. Por quê? Porque tem que ser exatamente os mesmos expoentes. Se é x ao cubo aqui, lá tem que ser x ao cubo. Se é x ao quadrado aqui, lá tem que ser x ao quadrado. Ou vice-versa, pensando, né, nesse formato. Continuando aqui, nós temos AB ao quadrado e AB ao quadrado. É a mesma coisa? Então, sim, eles são semelhantes.
Aqui eu já tenho x e x ao quadrado. Ainda que seja a mesma letra, os expoentes são diferentes, portanto não é a mesma coisa. Então eles não são semelhantes. Ok? Então é importante notar o que é semelhante e o que não é, para isso que esse exercício venha calhar. E por fim, a última questão, né? O último exercício que nós temos é número 4. Ela tinha um desenho mais ou menos como está mostrado aí, e pedia que nós fizéssemos, na letra A, determinar o polinômio que representa o perímetro da figura em termos de A e B. O que é esse em termos de A e B? É escrever, ainda que tu não saiba o valor de A, ainda que tu não saiba o valor... A e B não, desculpa, A e X. Ainda que tu não saiba o valor de X, e pegar esses valores e escrever eles em expressão algébrica, que nós aprendemos ali no mês de março, certo? Justamente para poder chegar nessa matéria de polinômios dominando o assunto, né? De fazer os cálculos com as letras. Lembrando que eu só posso fazer com termos semelhantes, como eu já tinha comentado com vocês. Então eu tenho A e eu tenho A. Portanto, se eu juntar os números desses A's aqui, por exemplo, eu tenho o número 1 aqui, número 2 e número 2. Então eu tenho um total de 5A. E daí se eu pego os valores de x, eu tenho 3x, x e menos x. Se nós colocarmos aqui o número 1 e o número 1, seria 3 mais 1, né? Mais 1. E depois menos 1. Portanto, seria um valor de 3. Quando a gente está falando aqui do valor numérico, a gente pega mais 1 e menos 1. Mais 1 e menos 1 daria um valor total de 0. Então, a gente não precisaria colocar nenhum número aqui. Eu teria 5A mais 3x como valor do meu perímetro. Então, essa é a expressão que representa o perímetro. Aí, se nós substituirmos na letra B, ele diz assim, o A vale 3 e o x vale 1. Portanto, se eu substituir o 3 pelo valor de A aqui e o 1 pelo valor de x aqui, já que são esses valores, nós ficaríamos com um perímetro igual a 5 vezes 3 mais 3 vezes 1. Portanto, fazendo esse cálculo aqui, eu teria 15 mais 3, que seria um total, então, de 18 o nosso perímetro. E aqui eu termino a correção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem ali por e-mail, ou deixa nos comentários, ou até mesmo pelo Telegram. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis!